Isso aqui é maravilhoso também, Pois cara. é, esse é um clássico aqui do estado do Pará. Na verdade, essa lenda aí ela já atravessou para outros países por causa de um escritor já falecido, saudoso Valcir Monteiro, que colocou essa história no livro dele, Visagens e Assombrações de Belém, na década de 80, no início da década de 80, mas já se contava essa história muitas décadas atrás. O que acontece? Essa moça aí que aparece na imagem, ela se chamava Josefina Conte, ela era filha de um comerciante próspero aqui do estado do Pará, de origem italiana, chamado Nicolau Conte. Né? Ele montou uma fábrica de calçados, prosperou com isso e eles moravam ali. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma propaganda da época da fábrica dele, só que mostra ali a fábrica embaixo e a casa onde eles moravam em cima. Então, o curioso dessa história aí é que a lenda da moça do táxi, como é conhecida essa história, é uma das poucas lendas urbanas, porque é uma lenda urbana, que possui endereço e origem. Né? Por exemplo, tem muitas lendas urbanas aí que tu não sabe bem onde que começou, né? Mesmo que tu veio de tal país, mas tu não sabe bem exatamente como começou. Essa lenda urbana, ela tem endereço, tem origem, tá aí a foto da casa dela, tem parentes dela vivos até hoje. Inclusive, essas imagens foram cedidas por uma sobrinha dela para mim. E qual é a história que se conta dela desde... Eu vi essa entrevista que você fez com a sobrinha. Eu cheguei a assistir essa. Vi sim. Pois é. O que se conta desde os anos 30? Que a Josefina, né, ou a moça do táxi, como ela ficou conhecida por causa do Valcir, ela ganharia todos os anos, no dia do aniversário dela, que era 19 de abril, uma volta de carro pela cidade de Belém de presente do pai dela. Né? Hoje em dia parece um presente meio sem sentido, mas nos anos 20... Era novidade, né? Era uma novidade, não era qualquer pessoa que conseguia andar de carro, tinha poucos carros. Então o pai dela, ela adorava andar de carro. Né? Tu vai ver que na roupa dela tem um broche de um carro da época, de tanto que ela gostava. Esse broche foi trazido pelo pai da Itália, numa das viagens que ele fez para a Itália. Também criou-se uma lenda. Eu tô vendo o broche aqui, não tinha reparado, cara. Tem uma lenda em torno de... Muitas pessoas acham que esse broche apareceu na foto, que essa foto está na lápide, mas não foi. A sobrinha dela disse que foi o pai que deu quando voltou da Itália, mas ela gostava muito. Então, a lenda diz assim, que todos os anos ela dava uma volta de táxi pela cidade, ia pelos pontos principais e tal, pelos pontos turísticos, as partes bonitas da cidade. E aí, dizem que depois do falecimento dela, em 1931, possivelmente de tuberculose, o espírito dela passou a perpetuar esse hábito. E até os dias de hoje, no dia do aniversário dela, ele apareceria, chamaria um táxi, daria uma volta pelos pontos turísticos da cidade, depois ela desce em algum ponto de Belém que varia, a lenda varia, nem sempre ao mesmo lugar que ela desce, assim como nem sempre ao mesmo lugar em que ela embarca no veículo, né? Mas a história é sempre a mesma. Ela diz, olha, aguarda que o meu pai vai te pagar. O taxista aguarda, como não vê ninguém pagar, ele bate na porta da casa onde ela entrou e fala, olha, eu estou esperando aqui, veio uma moça no meu carro aqui, deu uma volta comigo, não me pagou, estou esperando. Ela disse que o pai dela ia me pagar e não veio. E aí é sempre a mesma história, os parentes dela perguntam, vão lá atrás, pegam essa foto dela, mostram para o taxista e perguntam, foi essa moça que você carregou no seu carro? E o taxista desavisado responde, sim, foi essa, acabei de carregar ela. E aí vem a surpresa que deixa o cara totalmente apavorado, né? Que eles viram para o cara e dizem, olha, essa moça é a Josefina, uma parente nossa falecida muitas décadas atrás. Eu, particularmente, conversei com 2 taxistas já que afirmam terem passado por isso, um nos anos 90, né? Esse taxista, infelizmente, naquela época, né? Nem sempre eu fui aquele cara que pesquisa e reconta. Boa parte do meu interesse, dos anos em que eu fui interessado por esses assuntos, eu era aquele cara que escutava e memorizava, achava legal, ia para o próximo, fazia a mesma coisa, até que em 2009 eu resolvi escrever sobre, mas até então, desde adolescente eu gosto disso. Então, nos anos 90, eu estava naquela fase ainda de ouvir a história e achar legal e partir para a próxima. Então,
eu não tive o cuidado de pegar o nome desse taxista, de pegar o endereço, tal, como eu faria atualmente, né? E como eu fiz com o outro que me contou. O outro eu sei quem é, tem o WhatsApp dele. Então, esse senhor me contou que ele ia ali transitando pela Gentil Bittencourt com a Generalíssimo, que são ruas do centro de Belém, e apareceu uma jovem, fez sinal para o carro dele, ela embarcou, né, não falava muito, uma menina nova, e aí ela foi, aconteceu com ele a mesma história da lenda, ela seguiu direto na Gentil Bittencourt, né, e parou ali num trecho que já fica num bairro lá de Canudos, próximo do centro de Belém, desceu numa casa, foi a mesma história. Ela demorou, falou que o pai ia pagar, quando não veio, ele foi lá bater e disseram, olha, essa moça já é falecida aí. E esse cara conta que foi um casal que atendeu ele, que o senhor do casal ainda tentou dar o dinheiro para ele botar o dinheiro na mão dele, ele ficou assustado, o dinheiro caiu, ele saiu de lá, não quis pegar o dinheiro e tal. Nossa. Enfim, e a história se repete até hoje. Dizem que eu vi alguns relatos, você é melhor para confirmar isso aí, mas dizem que já aconteceu dela querer ir para a igreja rezar. Tem uma catedral aí, né? Eu estava lendo a respeito tempos atrás. Eu cheguei a fazer vídeo da moça do táxi, e aí nessa de fazer vídeo você acaba pesquisando, né? Eu vi algo do tipo, cara, que ela já tem relatos que ela pede para ir rezar e tal. Né? Eu te confesso que eu não tenho relato dela indo para a igreja. Né? O que acontece é assim, a Josefina, no começo, ela era uma aparição de um espírito, de um fantasma. No começo. Tá. Tu vais atualmente na sepultura dela, parece que houve uma evolução. Por quê? Virou uma santa ali, né? Não é só testemunha da aparição do espírito dela, se tornou o que a gente chama de santo popular, que é aquele santo Sim. que não é o canonizado, é aquele eleito pelo povo, de tantas pessoas dizerem que fez graça. Do cemitério, né? Então, tu vai lá, tem placa em agradecimento, tem água mineral, que o pessoal põe lá, tem rosa, vela, vários sinais de oferendas, né? E vários sinais de devoção. Né? Ou seja, ela se tornou uma espécie de santa popular que algumas pessoas dizem que fazem pedidos e realmente ela atende. Parece que houve uma evolução. Talvez, pensando aqui com os meus botões, talvez essa coisa de falarem que ela foi para a igreja é devido a essa conexão de virar uma santa popular ali, eleita pelo povo, e aí é aquela coisa do telefone sem fio, né, cara? Aí modifica, né? Mas é muito interessante essa vai história. evoluindo, vai evoluindo.